Bizus para a prova da EPICAR, divisores e conjuntos. Olha, eu falei que ia colocar vários conteúdos para EPICAR, né, que a prova está se aproximando. Eu estou fazendo a resolução da prova, vocês já viram lá as questões que estão saindo, e também bizus avulsos, como esse aqui, por exemplo. É um bizu a respeito de um assunto que sempre cai na prova da EPICAR, que é divisores. Encontrar os divisores de um número. Agora, a EPICAR não coloca simplesmente um problema assim, encontrar os divisores de um número. Ela sempre coloca uma complicação por cima. Esse exemplo aqui dessa questão. Quantos divisores positivos desse número são múltiplos de 3? Tá, então você tem que saber essa história de divisores, mas também outras coisas que podem complicar uma questão de divisores. Por exemplo, conjuntos. Essa questão aqui é uma questão de divisores também, só que mistura com conjuntos. Então, para você estudar, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link das aulas de aritmética. Ali nas aulas de aritmética você encontra o capítulo 5, que é sobre múltiplos e divisores. E essa parte de conjuntos, como por exemplo, que você precisa usar nessa questão, tem dentro das aulas de álgebra. Olha lá nas aulas de álgebra, aqui na descrição do vídeo, tem o link para a playlist e tem lá aulas relativas a conjuntos. Vamos começar resolvendo essa questão aqui, que é mais simples, que é uma questão que pede para você encontrar quantos são os divisores positivos desse número, 17.640, que são múltiplos de 3. Bom, uma coisa que você tem que prestar atenção é que em relação a divisores, você tem dois tipos de problema. Tem problemas que pedem quais são os divisores e tem problemas que pedem quantos são os divisores. O quantos é mais fácil do que o quais. Encontrar quais os divisores dá muito trabalho, porque o número pode ter centenas de divisores, não dá para você achar todos eles. Ou até dá, mas pode ser trabalhoso, dependendo da quantidade. Agora, a quantidade de divisores é fácil você encontrar. Você vai basicamente trabalhar com multiplicações. Tá, então vamos resolver esse probleminha aqui? Claro, você já deu uma pausa no vídeo e já tentou resolver, né? Vamos ver a resolução. Se ele pedisse simplesmente quantos são os divisores de 17.640, se fosse só até aqui a questão, como é que a gente resolveria isso? Muito simples, você vai fatorar esse número, aí você vai pegar os expoentes dos fatores primos, vai somar 1 e multiplicar, não é isso? Ó, pega esse número, 17.640, fatora. Aí nessa fatoração aqui, você tem que fazer com fatores primos, tá? Você não pode chegar aqui e fazer, vai por 10. Não, você tem que ir por 2, depois por 3, depois por 5, seguindo os fatores primos. Então vamos começar aqui indo por 2, dividindo esse número por 2, isso aqui vai dar 8.820. Ainda dá por 2, vai por 2 novamente, isso aqui vai ficar 4.410. Ainda dá por 2, isso vai dar 2.205. Não dá mais por 2, dá por 3? Sim, dá por 3. Olha aqui, a soma dos algarismos é 9, então dá para dividir por 3. Então, por 3, isso aqui vai ficar 735. Ainda dá por 3, olha a soma dos algarismos, está dando 10 mais 5, 15. Então, ainda dá por 3. Então, isso aqui vai ficar 72 por 3 dá 24, sobra 1 aqui, 15 por 3 dá 5. Dá por 3 ainda? 245? Não, isso aqui, 2 mais 4, 6, 6 mais 5, 11. Não é mais múltiplo de 3, tá? Então, vai dar por 5 aqui. 245 dividido por 5, isso vai dar 49. Então, não dá mais por 5, mas dá por 7 e 7 novamente. Então, o produto desses fatores aqui é a fatoração
desse número. Ele vale 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 2. Pronto. Como é que a gente encontra um número de divisores? Você pega a versão fatorada do número, pega todos os expoentes, inclusive como for expoente 1, por isso que eu coloquei 5 elevado a 1 aqui, vai somar 1 com cada expoente e multiplicar tudo. Então você vai ficar aqui com 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Pronto. Isso aqui é o número de divisores desse número. Isso aqui vai ficar 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 3, 72. Então, esse número aqui tem 72 divisores. Só para relembrar como é que a gente acha a quantidade de divisores, né? Agora, ele quer os divisores que são múltiplos de 3. Como que a gente faz isso? Pega um fator 3 desse que você tem aqui e guarda. Então, vou escrever aqui 3 vezes. E aí você tem o restante. O restante vai ser 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Esse 3 elevado a 1 que sobrou. Você separou um fator 3 e sobrou esse fator 3 aqui. Ainda tem um fator 5, 5 elevado a 1, e tem aqui 7 ao quadrado. Então, esse número, ele é igual a 3 vezes isso. Você, para saber quantos são os divisores agora, que são múltiplos de 3, você guarda esse fator 3 aqui e você vai ver quantos são os divisores disso aqui. É claro que os divisores que você formar daqui, alguns desses vão ser múltiplos de 3, que vão ter esse fator 3 aqui. Outros não vão ser múltiplos de 3, mas quando você multiplicar eles todos por 3, você vai ter um múltiplo de 3. Quantos divisores tem esse número? Aí você faz a história lá de somar 1 nos expoentes. Vai ficar 3 mais 1, 4, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2 e 2 mais 1, 3. Isso aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 48. Esse produto aqui é 48. Isso significa que você consegue formar 48 divisores desse número aqui. Agora, todos esses divisores, você não vai pegar eles, você vai pegar eles multiplicados por 3. Então, se esses são os divisores disso, 48, quantos vão ser os divisores que são múltiplos de 3? São esses mesmos números aqui, só que multiplicado por 3. Vão ser quantos números? 48 também é a mesma quantidade de divisores, só que esses 48 divisores, eles foram triplicados, graças a esse fator aqui. Esse fator aqui não é para você contar a quantidade de divisores, é para você formar divisores. Esse número de divisores é o número de divisores desse aqui. É claro que se você fizer com um número pequeno, raciocinando, fica mais fácil, né? Se você considerasse assim, 18, quantos são os divisores de 18 que são múltiplos de 3? Aí você não precisaria nem fazer isso aqui, você podia fazer de cabeça. Ó, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. São ao todo 6 divisores. Quantos são os divisores de 18 que são múltiplos de 3? A gente tem esse e esse. São 4 divisores. Claro, assim fica fácil. Você enumerou todos eles e olhou lá quantos são. Se você fosse encontrar divisores de 18 múltiplos de 3 por essa técnica, como é que você ia fazer? Você escreveu 18 como 3 vezes 6. Esse 3 é para você garantir que você tem um fator 3, um múltiplo de 3. Aí você trabalha com esse 6 aqui. Você vai ver quantos são os divisores de 6. Os divisores de 6 são esses aqui. 1, 2, 3
e 6 são os divisores de 6. Agora, se você pegar todos esses 6 divisores e multiplicar por 3, você vai continuar tendo 4 divisores, só que eles vão ficar triplicados. Esses divisores vão ficar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9 e 3 vezes 6, 18. Então, você encontrou aqui 4 divisores. Então, a mesma técnica daqui a gente usou nesse problema, tá? Então, presta atenção nesses problemas de divisores aí na EPICAR, que ele pede que você saiba isso, mas normalmente ele coloca um algo mais para complicar a questão. Como esse caso aqui, ele quer saber só os que são múltiplos de 3. Se você fosse achar todos os divisores, que nem a gente fez aqui para o 18, se fosse fazer para 17.640, não dá para enumerar todos, porque são muitos. Então você raciocina desse jeito aqui. E lembre de um detalhe, ele tem que falar isso aqui, ó, divisores positivos. Porque se ele não falar nada, se ele falar só divisores inteiros, você tem que considerar os negativos também. Então, a quantidade de divisores que você encontrar, você ainda tem que multiplicar por 2 para considerar os negativos também. Então, se ele quisesse aqui quantos são os divisores inteiros, seriam 48 vezes 2, porque são os positivos e os negativos. Presta muita atenção nessa história, porque às vezes eles fazem pegadinha com isso aqui, tá? De positivos e negativos. Certo? Então, eles gostam de complicar problemas de divisores. E já que agora cai o assunto conjuntos na prova da EPICAR, eles podem usar conjuntos para dificultar uma questão de divisores. Isso é exatamente o que está na segunda questão. Agora, questão 2, você tem que usar conjuntos. São múltiplos e conjuntos. Múltiplos e divisores, né? Eu escrevi lá divisores e conjuntos, mas na verdade aqui são múltiplos e conjuntos. Olha, quando você fala múltiplos e divisores, você está mais ou menos no mesmo capítulo, né? Então essa questão aqui, quantos números inteiros positivos e menores do que 2021 são múltiplos de 3 ou 4, mas que não são múltiplos de 5? Isso aqui é uma típica questão de conjuntos que você vai resolver usando diagrama de Venn, cálculos com conjuntos que envolvem união e interseção. Quando você tem mais de um conjunto, quando você tem 2 conjuntos, 3 conjuntos ou até 4 conjuntos, você pode resolver utilizando diagrama de Venn. Lá nas aulas de álgebra, nas partes que falam sobre conjuntos, tem isso ensinado. E também no Matemática Mix tem aulas específicas sobre diagrama de Venn com 2 conjuntos e com 3 conjuntos, que são os que mais caem. Com 4 conjuntos é muito difícil. É difícil até de fazer o desenho. Então, quando você tem 2 conjuntos A e B, você pode ter elementos que pertencem somente ao conjunto A, elementos que pertencem somente ao conjunto B, elementos que pertencem aos 2 conjuntos A e B simultaneamente, como esses aqui, é a interseção dos conjuntos. E também elementos que não pertencem nem a um nem a outro, são os elementos que estão aqui do lado de fora. Quando você tem 3 conjuntos, você faz isso aqui, ó. Esse é um conjunto, esse é outro conjunto e esse é outro conjunto. Você tem que fazer essa figura para poder considerar todas as possibilidades. Vamos colocar aqui conjunto A, conjunto B, conjunto C. Então, por exemplo, a gente pode destacar aqui onde que estão os elementos que pertencem aos conjuntos A, B e C simultaneamente. É a interseção dos 3. Quem são esses elementos? Esses aqui, ó. Quem seriam os elementos que pertencem a B e C ao mesmo tempo? A B e C ao mesmo tempo, eles estão na interseção de B com C. São esses todos aqui. Esses e esses. E aqueles que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem nem a B e nem a C. Pertencem somente ao conjunto A. São esses aqui, ó. Esses aqui, eles estão somente no conjunto A.
Eles não estão em B e não estão em C. A gente vai usar essa ideia aqui nessa questão. Nós temos aqui 3 conjuntos envolvidos. O conjunto dos múltiplos de 3 menores que 2021. Olha aqui. Números inteiros positivos menores do que 2021. Tá vendo? É tudo menor do que 2021. Não vai até o infinito, não. Então, múltiplos de 3 menores do que 2021. Também tem os múltiplos de 4 menores do que 2021. E ele está usando aqui um ou. O ou faz o quê? Faz a união. Por exemplo, esses todos aqui são os elementos que pertencem a A ou B. Esses elementos podem estar em A, podem estar em B ou podem estar nos dois ao mesmo tempo. O ou trabalha desse jeito. E aqui, os que não são múltiplos de 5, é como se você tivesse aqui o conjunto dos múltiplos de 5 e você tira aqueles que são múltiplos de 5. Vai aparecer aqui. Então, vamos desenhar aqui um diagrama de Venn com 3 conjuntos, representando os múltiplos de 3, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5. Calma aí. Múltiplo de 3, múltiplo de 4 e múltiplos de 5. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quantos são os múltiplos de 3, quantos são os múltiplos de 4 e quantos são os múltiplos de 5. Múltiplos de 3, como é que a gente acha? Até 2021, inclusive, para a gente descobrir quantos são os múltiplos de 3, você pega isso aqui e divide por 3. Porque esses números vão de 3 em 3, né? Seriam 3, 6, 9, etc. Então, os múltiplos de 3 são essa quantidade aqui. 2021 dividido por 3. Você vai saber a quantidade deles. Isso aqui vai ficar 6, resto 2, abaixo 2. 22 por 3 dá 7, resto 1. 11 por 3 dá 3 e resto 2. Então, olha aqui. Existem 673 múltiplos de 3. Vou anotar aqui, 673. E aí vai fazendo, vai conferindo a conta, porque se você errar uma continha dessa, você erra o problema inteiro. Agora, quantos são os múltiplos de 4? Múltiplo de 4, você vai pegar também 2021 e vai dividir por 4. Então, 2021 dividido por 4, isso aqui vai ficar 20 por 4, que é 5, resto 0. Abaixo 2, ainda fica 0. Abaixo 1, 21 por 4 dá 5, resto 1. Então, existem 505 múltiplos de 4 até 2021. 505. Os múltiplos de 5, quantos são? Você vai pegar 2021 e vai dividir por 5. Então, isso aqui vai ficar 20 por 5 dá 4, resto 0, abaixo 2. 2 por 5 dá 0, abaixo 1. 21 por 5 dá 4 e resto 1. Então, existem 404 múltiplos de 5. E a gente pode escrever isso aqui? Pode. Só que tem que prestar atenção, porque esses múltiplos são esses todos aqui. Por exemplo, os múltiplos de 3 são todos esses. Vou escrever aqui fora. 673. Os múltiplos de 4 são todos esses. 505. Não são esses aqui, são todos esses. Esses aqui são os números que são múltiplos somente de 4. E o de 5 são 404, são esses aqui, ó. Todos esses. 404. Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber quantos são os números inteiros positivos e tal, menores que 2021, múltiplo de 3 ou 4. O que quer dizer múltiplo de 3 ou 4? Só por aqui, sem levar em consideração essa história aqui do 5. Múltiplo de 3 ou 4, o ou é união. Então, múltiplo de 3 ou 4 é a união desses dois conjuntos aqui. Os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4 juntos num só conjunto. É a união dos dois conjuntos. É claro que você, nessa união, você vai ter aqueles que são múltiplos só de 3, só de 4 e de ambos também. Então, esse conjunto aqui, múltiplo de 3 ou 4, é isso tudo. Agora, ele quer
Não quer todos esses, ele quer aqueles que não são múltiplo de 5. O que a gente tem que fazer para obrigar um número desses a não ser múltiplo de 5? Ele tem que estar fora desse conjunto. Então, é a união desses dois, mas para fora desse conjunto seria isso aqui, ó. Então, são os múltiplos de 3 ou 4, porém não múltiplo de 5. Eles têm que estar fora do conjunto dos múltiplos de 5. É isso aqui. Para poder calcular essa quantidade, você tem que descobrir todas essas partes aqui. A gente já sabe essa parte e essa parte. Para descobrir isso aqui, a gente tem que calcular esse e esse. Então, é um problema típico de diagrama de Venn. Como é que a gente descobre essas outras informações? Olha, esse tipo de problema sempre fica mais fácil quando você começa pela interseção. Você vai ver já por quê. Claro, se você já fez problema disso, de conjunto, você sabe que o caminho para chegar à solução é calcular a interseção dos três conjuntos. Você vai ver já. Então, quem são esses números dessa interseção dos três? São os números que são múltiplos de 3, de 4 e de 5 ao mesmo tempo. Então, eles são múltiplos de 3, de 4 e de 5. E quando um número é múltiplo de outros números, significa que ele é múltiplo de quem? Do MMC. Ele é um múltiplo comum. Então, múltiplos do MMC. Lembrando que esse MMC vai dar o que aqui? Ó, se você fatorar, fizer aquela história, você vai encontrar o produto desses três. Agora você lembra de um detalhe: quando você tem números primos entre si, o MMC é o produto deles. E aqui você tem números primos entre si. Você tem aqui fator 3, fator 2 e fator 5. Não tem nenhum fator comum. Então o MMC é o produto deles. Se você esquecer isso, você faz o MMC normal. 3, 4, 5. Vai achar o produto deles de qualquer jeito. Ó, dá para dividir por 2, vai ficar 3, 2, 5. Ainda dá por 2, vai ficar 3, 1, 5. Agora vai por 3, vai ficar 1, 1, 5. E agora vai por 5, vai ficar 1, 1 e 1. Então, o MMC é o produto deles. Então, esse MMC vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, isso aqui é o conjunto dos múltiplos de 60. Como é que a gente acha a quantidade de múltiplos de 60? Do mesmo jeito que a gente achou aqui. Pega o 2021 e divide por 60. 2021 dividido por 60, essa quantidade é o conjunto dos múltiplos de 60, que são esses aqui. São os múltiplos que são simultaneamente de 3, 4 e 5. Os múltiplos de 60. Então isso aqui vai ficar 202 por 60 dá 3. 3 vezes 60, 180. Então isso aqui vai ficar resto 22. Vai abaixar 1. Vai ficar aqui 3 também. 3 vezes 60 dá 180, resto 41. Pronto. Resto 41, não há divisão por 60, né? Deu um resto grande. Então, 33. A quantidade de múltiplo de 60 é 33. Portanto, aqui nessa área nós temos 33 números. 33 elementos. Temos que calcular também qual é o número de elementos desses conjuntos aqui. Esse aqui e esse aqui. Para calcular isso, vamos trabalhar com isso aqui, ó. Por exemplo, para achar essa parte aqui, nós vamos trabalhar com aqueles que são múltiplos de 5 e 3 ao mesmo tempo. Esse conjunto aqui é o conjunto dos múltiplos de 15. São múltiplos de 5 e 3 ao mesmo tempo. Então, quantos são os múltiplos de 15? Porque é 3 vezes 5. É o MMC entre 3 e 5. Então, isso aqui vai dar 2021. Vai dividir por 15. Isso dá 1, resto 5 abaixo 2. Aqui vai ficar 3. 7 abaixo 1,
4 e resto 11. 134. Isso significa que aqui nesse conjunto, esse todo, tem 134 elementos. Como aqui na interseção dos três tem 33 elementos, quanto é que sobra para cá? 134, que é isso tudo, menos 33. Isso vai dar 101. Vou precisar saber para poder somar essas áreas aqui e descobrir a parte amarela, que é o que o problema pede. Aqui é a mesma coisa. Ó, aqui nessa parte nós temos os múltiplos de 5 e 4 ao mesmo tempo. Ou seja, os múltiplos de 20. 20 que é o MMC entre 5 e 4. Os múltiplos de 20, você vai pegar 2021, vai dividir por 20. 2021 dividido por 20, isso dá 1, resto 0. Aí vai ficar 0, abaixo 1, aqui 1, resto 1. 101. Então, nós temos aqui, nesse conjunto todo, 101 elementos. Como aqui tem 33, quanto é que sobra para cá? 101 menos 33. Isso vai dar 68. E, finalmente, esse pedaço aqui, você vai trabalhar com múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo, são os múltiplos de 12. Então, múltiplos de 12 quantos são? É 2021 dividido por 12. Isso vai dar 1, resto 8, 82, aí vai ficar 72, né? 6, resto 10, abaixo 1, 101 por 12 vai dar 8 e resto 5. Então, aqui nós temos 168 elementos. Aqui, 168. Tirando 33, sobra para cá quanto? 168 menos 33, isso dá 135. O que o problema pede é essa parte amarela aqui, né? Então, ainda está faltando descobrir isso e isso aqui para poder somar tudo. Claro que daria para fazer partindo desses para chegar nisso aqui. Você não precisaria calcular todos eles. Mas está fácil calcular. Vamos calcular o que está faltando aqui. Ó, essa parte aqui é um total de 673. Eu vou subtrair quanto? Subtrair essas três partes aqui, ó. Essas três partes aqui, elas valem. Isso que eu já tenho pronto, 168 mais 101. 168 mais 101. Isso dá 269. 269, então 673 menos 269. Isso aqui vai ficar 044. 404. Então, esse pedaço aqui tem 404 elementos. Ou seja, são os números que são múltiplos de 3, porém não são múltiplos nem de 5 e nem de 4. São esses aqui. E esse aqui que está faltando, ó, é esse total que é 505. Agora a gente tira essa parte. Essa parte aqui pode ser calculada facilmente somando isso, que é 168, com isso aqui que é 68. 168 mais 68, isso aqui vai ficar 236. 236 é essa parte aqui. Agora a gente faz 505, que é isso tudo, menos essa parte. Então, 505 menos essa parte que é 236. 269. Então, essa parte aqui tem 269 elementos. Pronto! E, finalmente, o que o problema pede, os que são múltiplos de 3 ou 4, que é isso tudo, mas que não são múltiplos de 5, a gente tira, fica essa parte amarela que a gente já tinha visto, né? Então, tá aqui, ó, é só somar 404 com 269 com 135. Isso aqui vai ficar 9, 9, 18, vai 1.
6 e 3, 9, mais 1, 10, vai 1. E aqui vai ficar 5 mais 3, 8. 808. Então, olha aqui, 808. Resposta correta, letra E de eco. Então, moral da história. A Epicar agora cai teoria de conjuntos. Então, você tem que saber isso, por exemplo, para usar num problema de divisores ou então em outros tipos de problemas.